Boa noite. Esse friozinho aí, né? Tá saindo do carro ali com o Gabriel, com a Flávia, com o guarda-chuva, chovendo. É um desafio, né? Mas estamos aqui, amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em João, capítulo 21. Vou pedir ajuda para a gente colocar ali a versão, porque é uma versão um pouquinho diferente, é a nova versão transformadora. Se tiver muito pequeno, né, não sei se está muito pequeno para todos olharem, a gente vai estar lendo, mas é bem próximo da sua versão. Mas antes de estar lendo a palavra, eu estava refletindo algumas coisas, né, e como tem passado rápido, né, a nossa semana, né? É tudo muito rápido, né? O final de semana passa muito rápido e durante a semana também passa muito rápido, né? Quando a gente olha já é domingo, amanhã já é segunda-feira, passa muito rápido. E cada dia mais isso por causa de trabalho, por causa dos nossos afazeres. Quando a gente olha já está terça-feira, quinta-feira, sábado e vai passando, vai passando. E Deus tem falado muito com a minha vida, Deus falou isso um ano atrás, e eu tenho sempre pedido a direção de Deus. E ano passado eu estava assim na palavra dos jovens, né, numa pegada muito forte, né, em relação ao trabalho. E saindo tarde, chegando cedo, eu estava naquele ciclo, né, que a gente entra na nossa vida de trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, igreja. Trabalho, casa, igreja. E a gente fica nesse ciclo, né? E quando a gente olha, a gente está fazendo tudo automático. Não sei se vocês já perceberam se isso só acontece comigo, né? E quando você olha, você está indo para o trabalho de forma automática, você já sabe qual é o caminho, já sabe o que você vai fazer. Quando você volta, você já sabe o que tem que fazer. Então tudo na sua vida é uma correria. E eu trabalho ali no centro da cidade, né? E no centro da cidade aquela correria do dia a dia, o horário de 7 horas, de 8 horas da manhã, as pessoas indo para o trabalho, atravessando a rua, carro indo, carro voltando. Eu estava ali na Uruguaiana, estava saindo do meu trabalho. Nesse dia eu estava correndo porque precisava chegar rápido em casa, tinha algum compromisso. E eu estava quase chegando na Presidente Vargas. E Deus falou o seguinte: para. Veio assim a voz de Deus: para. E olha para o outro lado da rua. E naquele momento eu parei e olhei para o outro lado da rua. E eu vi uma cena assim extremamente curiosa, que era um cego guiando um outro cego. Provavelmente aquele que estava guiando tinha alguma visão, mas também estava ali andando, que você via que tinha a deficiência. E naquele momento, Deus falou o seguinte: você, William, está fazendo tudo de forma automática e não está olhando ao teu redor. As necessidades das pessoas, as pessoas que trabalham contigo, os seus amigos, as pessoas que você está andando na rua. E nesse momento, quando eu parei e olhei para o lado e vi essa cena do outro lado da rua, Deus começou a falar comigo algumas coisas. Ele falou: sabe por que isso está acontecendo? Um cego guiando um outro cego? Porque as pessoas que olham, que têm o poder de ver, estão mais cegas. Porque não estão vendo a necessidade do outro. Você, William, que se diz cristão, você não está vendo a necessidade do outro. Você está cego. Cego no seu trabalho, cego nos seus afazeres, cego naquilo que você tem que entregar, naquilo que você precisa fazer. Naquele momento, irmãos, olha, foi exatamente uma coisa tão profunda para a minha vida. Eu falei assim: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque eu na igreja eu peço tanto direcionamento de Deus, eu peço para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa direcionar a minha vida, a vida da minha família. E nas pequenas coisas eu tenho falhado. O simples fato de eu pegar um ônibus, ou pegar um metrô, ou de eu pegar meu carro, e de eu fazer esse ciclo de trabalho, casa, e não olhar para o lado e ver a necessidade do outro, isso está errado, irmãos. Isso acontece conosco. É isso que tem acontecido na sociedade.
Quando a gente está nesse ciclo dessa vida, de forma automática, a gente não percebe a necessidade do outro. Pessoas que estão no nosso trabalho, do nosso lado, precisando de um bom dia, uma boa tarde, tudo bem com você? Como que você está? E essa oportunidade, irmãos, foi assim. Eu não tive a oportunidade de ajudar naquele momento, mas pedi o direcionamento de Deus. Eu vou interromper essa história e vou voltar lá no final. E eu gostaria de entrar agora na palavra, para que a gente pudesse estar mergulhando um pouquinho nessa noite, naquilo que Deus tem para nós, para falarmos. Então, João, capítulo 21, versículo de 1 a 18, eu vou estar lendo, e caso você queira acompanhar, se der para acompanhar, mas acompanha na sua Bíblia, eu vou estar lendo então a partir do versículo 1. Amém? A palavra diz: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná, de Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estavam. Versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Pedro, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: ó Senhor, sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Então lhe digo a verdade, você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros os vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Deus, abençoa a tua palavra nessa noite, que o Senhor possa nos falar, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, essa palavra aqui, ela tem muita riqueza que a gente poderia estar conversando, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de Pedro. A vida de Pedro é muito semelhante à nossa vida. Pedro aqui, ele tem um dos momentos mais marcantes na vida de Pedro, aonde, depois de Jesus ter ressuscitado, ele aparece novamente para os discípulos. É interessante aqui, quando a gente acompanha, que a gente verifica que Pedro voltou a pescar, né? Ele voltou a estar fazendo a sua atividade de pescar, e eles estavam ali a noite toda tentando pescar e não conseguia nada. Até que aparece Jesus. E quando aparece Jesus, vem exatamente algumas posturas aqui que eu gostaria de frisar aqui com vocês, principalmente a postura de Pedro. Quando os discípulos, eles estão vendo
aquele homem que aparece para eles. E uns já começam a ficar desconfiados. Acho que é o Senhor. Olha, a gente não está reconhecendo, mas eu acho que é o Senhor. E aí um discípulo, a quem amava, disse a Pedro, falou assim, é o Senhor, afirmando já para Pedro. E olha que interessante a postura de Pedro. Quando Pedro ouviu desse discípulo, que aquele homem que estava ali era o Senhor, ele rapidamente vestiu a capa e se jogou na água. Isso mostra que Pedro estava um pouco envergonhado. E é aí que eu gostaria de dar um pausa nesse texto aqui, nesse versículo 7, e voltar exatamente a toda a história de Pedro, para que a gente pudesse estar chegando nesse momento aqui. Quando a gente pega a história de Pedro, desde o seu chamado, e aí eu vou pedir ajuda, para colocar já em Lucas capítulo 5, versículo 4, isso, a gente já verifica algumas coisas interessantes aqui no chamado de Pedro. Quando, no versículo 4, que fala assim, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde, isso mesmo, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Olha que interessante, é a mesma parte, parece que a gente está voltando lá, mas é no início da carreira de Pedro com Jesus. Ele estava ali pescando, Simão estava pescando e Jesus aparece. E aí no versículo 5 fala, Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Versículo 6, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Olha que interessante. Versículo 7, então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou homem pecador. Versículo 9, pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha que interessante, fazendo um paralelo com a história que a gente leu no início, com essa história do chamado de Pedro, a gente verifica as mesmas circunstâncias, né? Eles tentando pescar, a noite toda, não conseguindo nada. E aparece Jesus e fala exatamente para eles pescarem naquele lado, e aí a rede fica tão cheia, e nesse momento a rede rasga. Mas eu acho que interessante aqui você verificar que Simão, vendo Jesus ali, não reconhecendo, não sabendo quem era aquele homem que estava ali falando com ele, ele obedece aquele homem. Quando Jesus fala, vá para mais fundo, ele obedece. E ele fala assim, olha, a gente está indo porque é o Senhor. Então, a primeira postura de Pedro aqui é de obediência. Ele obedece à voz de um homem e faz aquilo que aquele homem está dizendo. E quando acontece que eles pegam tantos peixes naquela rede, Pedro, Simão, ele se ajoelha. Uma forma de você mostrar exatamente uma gratidão, de você reconhecer que está diante do Mestre, que está diante do Senhor. Ele cai de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim. É a mesma postura, se a gente pudesse estar vendo lá, quando ele se joga na água, lá no texto de João. É uma parte que ele se envergonha dele mesmo, dos pecados. Eu sou um pecador, eu sou diante daquele que é o Senhor, Jesus. E ele, mesmo assim, ele tem a postura de se ajoelhar e falar assim, perdão, mestre. Ele está dando ali exatamente uma postura de perdão. E quando Jesus vê todos esses traços de Pedro, de obediência, de reconhecer, ele chama Pedro a uma nova vida, a uma mudança drástica, para que ele saia daquela vida de pescador, para que ele pudesse ser pescador de homens, pescador de vidas. E a outra postura que Pedro tem aqui é novamente de obediência. Eles largam tudo, largam exatamente tudo e começam a seguir aquele homem,
a seguir ao Senhor, a seguir a Jesus. Essa história é conhecida, pode ser que você conheça, já leu muitas vezes, ou você nunca leu, mas a vida de Pedro, ela é tão interessante que quando Pedro começa a seguir Jesus, Pedro sempre tem uma postura de ousadia, né? Todos os discípulos estão ali porque Jesus foi chamando um a um para seguir, e Pedro sempre tem uma postura de ousadia. Quando o mestre começa a ensinar, começa a perguntar, é Pedro que fala, é Pedro que responde. Quando o mestre começa a dizer alguma coisa, Pedro vai lá e toma a iniciativa. Então a postura de Pedro, quando ele larga tudo, ele exatamente largou tudo. Eu fico imaginando, irmãos, um homem que chega e fala uma coisa para você, e você larga tudo, e você começa a seguir esse homem, olha, é ter a certeza que ele é o Senhor, que é o Espírito Santo mesmo que está fazendo. É como se um pastor pudesse estar falando conosco e falar assim, olha, nós temos que fazer isso, e a gente de fato fazer isso, é a gente reconhecer na vida daquele pastor, que Deus está falando na vida dele, que o Espírito Santo está falando na vida dele. Então Pedro, ele largou tudo, e começou a seguir a Jesus. E em Lucas 9, a gente começa a ver esses traços de Pedro, que Lucas 9, versículo 18 a versículo 20, vai falar o seguinte: certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Eles lhe perguntou, quem a multidão dizem que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Aí olha que Pedro disse, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Olha que Pedro disse. Pedro respondeu, o Senhor é Cristo, enviado por Deus. Pedro tem a postura de começar a seguir a Jesus. Pedro começa a ser discipulado por Jesus, a ser ensinado por Jesus, a ver todas aqueles milagres que Jesus vai realizando, aos ensinamentos, a oração de Jesus. E quando ele é questionado, quem sou eu? Quem sou eu para você? O que a multidão está dizendo? E a postura de Pedro é tremenda. O Senhor é Cristo, enviado por Deus. Aqui Pedro está exatamente entendendo o chamado de Cristo. Está entendendo por que Cristo está aqui no nosso meio. Pedro está entendendo por que Cristo está fazendo aqueles milagres. Porque Jesus está fazendo aqueles ensinamentos. Porque Jesus chamou os seus discípulos. Aqui Pedro está falando, o Senhor é o próprio Deus que está andando entre nós. O Senhor foi enviado por Deus. E todas essas demonstrações de fidelidade de Pedro, de ousadia de Pedro, algumas coisas vão acontecendo com Pedro que a gente precisa entender, que é exatamente o que acontece na nossa vida. A gente reconhece que Jesus é o Messias, que Ele é o Deus vivo, que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós louvamos a Deus aqui, nós cantamos, nós nos alegramos, nós batemos palma, nós festejamos. Mas existem momentos da nossa vida que nós somos questionados, sim. E Deus questiona, quem eu sou para você? E pode ser que esse questionamento de Deus para a sua vida e para a minha vida não seja exatamente uma pergunta como essa, mas seja as circunstâncias do nosso dia a dia. Pode ser exatamente a necessidade do próximo, a necessidade do outro, alguém do seu trabalho, e você não se coloque à frente daquilo, ou você não se prontifica, ou você não coloca de fato a prática cristã. Isso pode acontecer na sua vida, como aconteceu comigo quando eu comecei a história com vocês. E quando vier esse questionamento, qual deve ser a nossa postura? Então, a gente pegando um pouco mais a palavra de Deus e vendo as outras ações que Pedro teve, em Lucas capítulo 22, versículo 31 a 34, nós vamos ver exatamente uma das palavras mais conhecidas, que é quando Jesus fala exatamente para Pedro que ele vai negar,
depois que o galo cantar. E aí a palavra diz: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Olha o versículo 33. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir à prisão e até morrer ao seu lado. Olha a postura de Pedro, a ousadia de Pedro. Estou disposto, Jesus, a morrer por ti. Estou disposto a ir na prisão por ti. Estou disposto a fazer qualquer coisa pelo chamado. Estou disposto a sofrer por você. Estou disposto a morrer por você. E olha o que Jesus disse no versículo 34. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Olha, Pedro começa a seguir Jesus. Abandona tudo. Abandona tudo. Deixa a sua família e começa a seguir Jesus. Comece a ver os milagres, ter os ensinamentos. Quando ele é questionado: quem eu sou? Tu és o Deus, tu és o Filho de Deus. E quando as outras circunstâncias vão acontecendo com Pedro, ele acontece ali: olha, Jesus, eu estou disposto a morrer por você, estar na prisão por você, fazer de tudo por você. E aí Jesus fala: olha, acontecerá isso, e você me negará. E a gente sabe na história, e pegando por exemplo lá em Lucas capítulo 22, a gente vai ver exatamente quando Pedro nega Jesus. E é uma das palavras mais marcantes que a gente sente ali, exatamente quando a gente lê, a gente sente ali exatamente o que Pedro sentiu naquele momento. E a palavra diz: então eles prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Olha a postura de Pedro. Pedro começa a seguir de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Jesus indo para ser morto, para ser crucificado. E olha o versículo 56. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Essa criada começa a reconhecer Pedro. Mas Pedro fala o seguinte: mulher, eu nem o conheço. Olha a postura de Pedro. Versículo 58. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Retrucou Pedro: não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu nem sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Olha o versículo 61, irmãos. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Esse versículo 61 é exatamente aquele cruzar dos olhares. Quando os olhares se cruzam. Quando Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Naquele momento Pedro se lembra da palavra que Jesus, que o Mestre, que o Senhor tinha dado para ele. Naquele momento que a gente fala que a ficha caiu para Pedro. Que ele começa a se arrepender e a chorar amargamente daquilo que ele tinha feito. Ele tinha seguido a Jesus. Ele tinha visto quem era Jesus. Ele já tinha falado com a sua própria boca quem era Jesus para ele. Ele já tinha falado que ele poderia morrer por Jesus, que ele poderia estar preso, que ele poderia fazer qualquer coisa. E na hora que Jesus estava sendo crucificado, que ele precisava, na hora que ele estava ali sendo, vamos dizer, humilhado na frente das outras pessoas, Pedro estava distante. Pedro que andava lado a lado de Jesus. Pedro que conhecia e sabia quem era Jesus. Reconhecia a voz do Mestre.
Naquele momento, Pedro estava de longe, vendo. E por mais que as pessoas apontassem para ele, falando que ele era um dos discípulos, um daqueles que andavam com o Mestre, ele fala que não. Não sou. Irmãos, agora nós voltamos para o nosso texto. É daí que a gente começa a entender de tal profundidade por que Pedro se joga na água, quando um dos discípulos fala para ele que aquele ali era o Mestre. A vergonha, aquilo que ele chorou tão amargamente, vem na vida de Pedro naquele momento, e que ele está envergonhado de olhar novamente para o Mestre. E nesse momento que eu falo para vocês que é o maior aprendizado que nós temos de Jesus para as nossas vidas. Em João ali, no versículo 11, quando eles estão pescando e pegam aqueles 153 peixes, e naquele momento ninguém ainda tinha perguntado quem era aquele homem. Ninguém teve a coragem de chegar para ele e perguntar quem é o Senhor. Mas todos já sabiam que era Jesus. Mas Jesus tinha ali um plano, tinha ali uma finalidade. Ele estava ali não para comer aquele peixe, não para estar ali apenas ceando com aqueles homens, mas ele começa a perguntar novamente aquilo que ele perguntou lá atrás, que a gente leu ali em Lucas. E aí Jesus começa a perguntar: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E aí Pedro começa a responder novamente: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Irmãos, nós podemos louvar ao Senhor, erguer as nossas mãos, dizer que nós amamos ao Senhor, mas é como se nós também falássemos com a nossa esposa, com a nossa namorada, falássemos com a nossa mãe: eu te amo. Mas falar simplesmente por falar, sem demonstrar, isso não é amor. Quando nós falamos que amamos alguém, nós temos que demonstrar esse amor. Nós temos que, de fato, com as nossas ações, demonstrar que nós amamos, que nós temos um carinho, que nós protegemos. E por isso que Jesus fala que: Pedro, você quer mesmo mostrar que você me ama? Então trabalhe, então alimente os meus cordeiros. Mas mais do que isso, Jesus está demonstrando o amor que ele tem por Pedro, porque ele poderia muito bem falar o seguinte: na hora que eu mais precisei, esse homem me abandonou. Mas o projeto de Deus para a vida de Pedro não tinha terminado naquela cruz. E é maravilhoso sabermos isso, porque é o mesmo propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Por mais que as falhas de Pedro pudessem atingir o próprio coração de Jesus, Jesus não tinha terminado o projeto que ele tinha para a vida de Pedro. Por isso que ele fala: Pedro, alimente os meus cordeiros. E Jesus continua, porque Jesus estava ali curando a vida de Pedro. Jesus repetiu a mesma pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E aí novamente Pedro diz: Senhor, sim, claro que eu te amo. E aí Jesus fala: então cuide das minhas ovelhas, alimente os meus cordeiros. E agora, Pedro, cuide das minhas ovelhas. E Jesus continua e fala pela terceira vez, porque ele está curando a vida de Pedro: você me ama? E aí Pedro começa novamente a ficar: poxa, mas eu já disse que eu amo, por que ele está dizendo isso novamente? Mas Jesus disse:
então alimente as minhas ovelhas. Irmãos, aqui Pedro estava sendo curado por Jesus. Estava tendo a oportunidade de voltar lá no início, aonde ele começou a caminhada com Jesus, e fazer com que a sua vida pudesse ser curada e de fato transformada. Aqui ele estava reconhecendo e novamente conhecendo quem era Jesus para a vida dele. Não era simplesmente seguir, ouvir, ver os milagres, ter os ensinamentos. Aqui ele estava presenciando que de fato Jesus é o próprio amor, que ele perdoa, que ele reconhece as nossas falhas, que ele sabe que nós somos falhos, que nós damos passos errados, mas ele sabe que ele sabe que nós temos um coração que ele quer habitar na nossa vida. E aqui nesse momento que Pedro é curado, a vida de Jesus, ele está dizendo aqui novamente, no último versículo, olha Pedro, versículo 18, quando você era jovem, você podia agir como bem entendia, vestia-se aonde queria. Aqui Pedro está ouvindo de Jesus o seguinte, olha, quando você era aquele homem lá atrás, eu sei quem é você, eu sei de onde que você veio, porque lá nos versículos anteriores, fala que, olha, Pedro, filho de João, Jesus sabia quem era Pedro, sabia que ele tinha abandonado a sua casa, tinha saído da sua família para seguir a ele. Jesus sabia quem eram seus pais, quem era sua mãe. Jesus sabia de toda a vida de Pedro, de todo o seu passado. Sabia que quando ele era jovem, o que ele fazia, quais eram as aflições dele, quais eram os medos, o que passava na vida de Pedro. E aí, Jesus continua, vestia-se aonde queria, mas Pedro, quando você for velho, estenderá as mãos, e outros vestirão, e o levarão aonde você não quer ir. Irmãos, não somente Jesus conhece o nosso passado, o nosso presente, mas também Jesus conhece o futuro da nossa vida, como Jesus conheceu o futuro da vida de Pedro. Jesus não estava apenas aqui falando, olha Pedro, eu sei que aconteceu lá, que você me negou, mas o que Jesus está dizendo aqui é mais profundo do que simplesmente curar a vida de Pedro. Jesus estava dizendo, olha Pedro, eu sei quem é você, eu sei de onde que você veio, mas mais do que isso Pedro, eu sei qual é o projeto para a sua vida, eu sei o que vai acontecer lá no futuro, eu sei o que vai acontecer quando você ficar velho, eu sei o que vai acontecer quando você morrer. O que eu tenho para você não terminou naquela cruz, Pedro. O que você fez naquele momento, eu te perdoo, Pedro, porque o projeto de vida para você não terminou, Pedro. É a mesma coisa que Deus está falando para nós nessa noite, para a minha vida e para a sua vida. Olha, você pode ter falhado, você pode ter pisado na bola, você pode ter feito isso, uma coisa tão que se a gente falar aqui, você vai se envergonhar. Mas olha, eu não olho para isso. O que eu olho é o projeto que eu tenho para a sua vida. É aquilo que eu conheço da sua vida. Aquilo que eu quero colocar nas tuas mãos como responsabilidade, como compromisso, para que você possa apacentar as minhas ovelhas, para que você possa ser usado por mim, para que você possa ir nas ruas e as pessoas possam ser curadas através da sua vida, porque eu quero habitar em você. O que Jesus está falando na vida de Pedro é o que fala para nossas vidas aqui nessa noite. Eu te conheço, irmão. Eu te conheço, meu filho, minha filha. Eu sei quem é você. Eu sei o que você está passando na sua vida. Quando você chora, quando você está no seu quarto, quando você está ali se ajoelhando, pedindo. Eu sei o que você está pedindo. Eu sei exatamente o mais íntimo da sua vida. Eu te conheço. Irmãos, isso é tão profundo. Sabemos que Jesus, que Deus, conhece as nossas vidas, conhece quem nós somos, sabe que somos falhos, mas mais do que tudo,
sabe e Ele tem responsabilidades, trabalho para colocar nas nossas mãos. Ele confia em nós. Ele confia em mim. Ele confia em você. Podemos pisar na bola. Podemos fazer tudo errado. Ele continua confiando em nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Mas o pecado, ele não é o motivo de a gente falar que tudo terminou, tudo acabou. Se nós pecamos, nós precisamos reconhecer que pecamos, que falhamos. E precisamos reconhecer que o Mestre quer nos perdoar. E que Pedro teve essa postura, teve a oportunidade de ser perdoado, de ser curado por Jesus. Porque Deus tinha um projeto maravilhoso para a vida de Pedro. E nós sabemos a história, como a história termina. Pedro é um dos fundadores, ou fundador da igreja. Ele foi tão usado para ser um missionário, aonde ele estava pisando, para dar andamento e sequência à obra de Jesus naquele momento. E que quando nós lemos a palavra, em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 e 19, a palavra diz: agora eu lhes digo, que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligado do céu. Olha que tremendo, irmãos. Olha a autoridade que Deus dá para a vida de Pedro. Olha a confiança. Olha a responsabilidade, o trabalho que Deus dá para a vida de Pedro. E é exatamente o que Deus está colocando nas nossas mãos nessa noite, irmãos. Não terminou. O projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida, não terminou. Deus tem muitas coisas para fazer e para usar as nossas vidas. Aonde nós colocamos os nossos pés, Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer colocar em nós cada vez mais autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Aonde colocamos os nossos pés, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja nas ruas, seja em casa, seja na nossa família, seja nos nossos vizinhos, aonde colocamos os nossos pés, o Senhor quer colocar autoridade em nossas bocas, em nossas mãos, para curar, para levantar enfermos, para trazer palavras de amor, de trazer palavras de vida para as pessoas. É isso que precisamos entender. Podemos falhar, mas o Senhor nos perdoa, porque Ele tem uma confiança em nós. Mas precisamos saber que queremos demonstrar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós queremos demonstrar o amor também que nós temos com Deus. E de que forma nós podemos demonstrar? Através do trabalho. Trabalhando para o Senhor. Trabalhando para a missão que Deus tem colocado em nossas mãos. Como Deus falou, como Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus rebanhos. O Senhor está falando para nós, como igreja do Senhor nessa noite: cuide dos meus filhos e das minhas filhas. Essa sociedade está se perdendo, as pessoas estão se suicidando, as pessoas não têm rumo na vida, e por isso nós precisamos tomar uma iniciativa. A autoridade que o Senhor tem colocado para a igreja do Senhor, nós precisamos fazer, realizar, fazer isso como trabalho. Nós precisamos colocar isso como responsabilidade em nossas mãos, irmãos. Irmãos, lembra da história que eu contei para vocês no início? Quando naquele momento eu pedi perdão ao Senhor e falei assim: Senhor, me perdoa, Pai, porque eu estou dizendo que eu te amo, eu estou dizendo que eu quero te servir, mas eu entrei no automático dessa vida, e simplesmente
aquilo que eu poderia fazer para o meu próximo, eu não estou fazendo. Eu entrei numa religiosidade. Eu entrei nesses afazeres da minha vida que eu estou sendo egoísta com as pessoas e comigo mesmo. E pedi perdão para o Senhor. E desde aquele momento eu falei assim: Senhor, me dê mais uma oportunidade para que eu possa te servir. E aí se passaram uma semana, irmãos, naquele mesmo lugar, na trajetória da minha vida, de ir para o trabalho. Eu saí do metrô, indo para o trabalho, e quando eu pude, e eu ia atravessar a Presidente Vargas, eu olhei para o meu lado, e aí eu vi um cego. Eu falei assim: você quer ajuda? E aquele cego, naquele mesmo momento: claro, eu quero. E naquele momento eu comecei a dar a mão, né? E foi a melhor trajeto que eu fiz para o meu trabalho de todos os dias, porque a palavra do Senhor veio na minha mente, e eu atravessando ali naquele momento e conversando, mas ao mesmo tempo eu pensando: o Senhor me deu mais uma oportunidade. O Senhor não se esqueceu de mim. Por mais que seja algo simples, irmãos, é algo tão profundo, porque isso acontece na nossa vida. Pode ter acontecido contigo algo tão grave que você deixou de fazer, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Mas o Senhor fala: como deu oportunidade para a minha vida, Ele dá oportunidade novamente para a sua vida. Ele não desistiu de você. Ele não olha para as suas falhas. Ele olha para aquilo que é a própria criação das mãos dele, que Ele está habitando em você, que Ele quer usar a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, se coloquem à disposição de Deus. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo no coração de ver as oportunidades que surgem no nosso dia a dia. As pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado, que às vezes precisam de uma palavra, de um simples abraço, de um simples bom dia. Teve uma vez que a gente estava fazendo um evangelismo, e foi naquele tempo das Olimpíadas, né? Foi no tempo da Copa do Mundo, que a gente estava distribuindo água nos estádios. E a gente fez essa mobilização no Brasil todo, e a gente começou a fazer aqui também, ali no Maracanã, e não sei quantos lembram, né? Naquele momento estava bem complicado aqui o Rio de Janeiro, com bastantes protestos, etc. E aí as pessoas estavam andando um pouco preocupadas na rua. Tinha muita segurança, mas a gente se sentia também inseguro, né? E a gente foi fazer aquele evangelismo sabendo que a gente encontraria alguma dificuldade, porque fizeram um isolamento muito grande ali no Maracanã. Mas algo me surpreendeu, porque as pessoas estão tão necessitadas, né, de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas param e olham e querem um abraço, querem uma oração. Mas também existem algumas atitudes que acontecem que você vê que de fato é o que está acontecendo na nossa sociedade, no nosso dia a dia. O simples fato de você servir uma água, as pessoas já desconfiam. Não é verdade? Isso é de graça? O que tem nessa água? As pessoas começam a questionar. E no momento que eu ofereci uma água para uma mulher, ela começou a perguntar: quanto que é? Eu falei: não, é de graça, é para você. Ah, mas eu posso pegar mesmo essa água? Não pode pegar. Eu não sei se ela tomou. Muitas vezes não toma, joga fora, desconfiado. E de fato a gente precisa desconfiar, porque existem muitas coisas ruins acontecendo. Mas eu conto isso porque as pessoas, irmãos, entram nessa, exatamente o que a sociedade está no nosso dia a dia. Essa falta de sensibilidade. Essa questão de a gente achar que tudo é em troca de alguma coisa. E o que nós precisamos atuar como cristãos e como cristãs é fazer com que as pessoas vejam em nós
Jesus. Pelo simples fato de você oferecer uma água, de você oferecer um abraço, você está ali mostrando a imagem do Cristo verdadeiro. Como Jesus conta e contou com a vida de Pedro, Ele conta com cada um de nós. E por mais que somos falhos, não merecedores desta graça, dessa tão misericórdia tão infinita do nosso Senhor, Ele quer colocar uma responsabilidade, um trabalho em nossas mãos.